Conforto, tecnologia, resistência e durabilidade. Nós somos fabricantes de colchões apaixonados pelo que fazemos desde 1956. Nós combinamos expertise, habilidade e inovação no design para lhe proporcionar o melhor conforto no sono. Conheça a linha dos sonhos Sleep Comfort, Comfort Line, Extra Firme, Comfort Plus, linha Espuma. O sono dos sonhos é com a Sleep Comfort. Visite nossas lojas ou entre em contato pelos telefones. Susan Toldos, a qualidade faz a diferença. A Susan Toldos é uma empresa especializada em colocar a sua marca ou produto em destaque, no lugar certo para as pessoas certas da maneira mais atraente. Temos uma variedade de produtos e modelos para o seu comércio ou residência. Venha nos fazer uma visita. Rua Vênus, número 11, Jardim Revista, Suzano. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao DS Entrevista, que recebe hoje aqui o presidente da OAB Suzano, o Fabrício Ciccone. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Você que tinha acompanhado a gente há instantes com o projeto do Clube do Livro do Escritor Sacolinha, agora pode nos acompanhar aqui no DS Entrevista. O Fabrício Ciccone vai falar um pouco aí das ações da OAB, que tomou posse a nova diretoria, a nova presidência, no dia 26 de maio. Você que está acompanhando ao vivo pode acompanhar também essa entrevista no canal do YouTube depois e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Doutor Fabrício, muito obrigado pela sua presença aqui no DS Entrevista mais uma vez. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Muito bom, é sempre um orgulho, uma alegria estar aqui. Muitíssimo obrigado, Edgar, pelo convite. Espero que seja proveitoso toda essa nossa conversa. Mas para nós, advogados, né, sempre é um grande prazer, uma honra estarmos aqui falando de uma forma geral para a população, para os colegas advogados, para os estudantes que nos prestigiam. Muitíssimo obrigado. Em nome de todos os advogados de Suzano, obrigado pelo convite. Presidente, nós não falamos do seu livro quando você lançou no final do ano passado, né? E não tivemos a oportunidade de recebê-lo aqui para falar do livro. Queria que o senhor falasse um pouquinho do livro que foi lançado no final do ano passado. Como que está esse livro? Os advogados que quiserem ter acesso ao livro, como que faz? O que resumidamente, o senhor traz aí de mensagem no livro? Então, esse livro foi escrito em parceria com um grande amigo, um ótimo professor, o Dr. Alessandro Pereira Azevedo, um excelente professor de Direito Penal. Damos aulas juntos há alguns anos e é um projeto que trata da parte dos crimes. O Código Penal é dividido numa parte geral e numa parte especial. A parte especial é que trata de cada um dos crimes. Homicídio, infanticídio, aborto, roubo, furto, receptação, estupro de vulnerável, crimes contra a administração pública. Então, nosso desafio foi escrever o livro da parte especial do Código, tratando de cada um desses crimes. O livro foi lançado em meados do ano passado, né, 2021, mais ou menos entre julho, agosto de 2021, infelizmente, num período de pandemia, que não permitiu a gente fazer um evento de lançamento maior, mas o que a gente tem muito orgulho é dizer que a venda do livro foi um sucesso muito grande. Inclusive a editora já entrou em contato, que eles querem que a gente faça uma segunda edição desse livro, que nos deixou muito felizes, né? E aí eu estava dizendo, agora há pouco, dos desafios de escrever uma segunda edição. Porque de um ano para cá, a mudança que houve no Código Penal, na parte criminal, a inserção de novos crimes no Código, foi assim uma coisa bastante significativa. Até posso destacar aqui rapidamente, para quem estiver nos assistindo, crimes que, por exemplo, vieram aí e foram sancionados, entraram em vigor no meio da pandemia, principalmente em proteção da mulher vítima de violência doméstica. Dentre eles eu destaco um crime de perseguição, que a gente acostumou a conhecer como stalking. Esse crime entrou em vigor, então é a pessoa que persegue a outra, que fica atrás, que não dá ali sossego, às vezes termina um relacionamento e a pessoa continua invadindo a rede social, continua sufocando a outra. Então esse é o crime de stalking que entrou em vigor
agora recentemente, e também um crime que a gente já estudava há muito tempo lá atrás e que agora entrou em vigor, que é o crime de violência psicológica contra as mulheres. Né? Porque quando a gente fala de violência contra as mulheres, naturalmente que a violência física ela chama muito a atenção. Mas existe aquela violência silenciosa, né? Que é a violência psicológica contra as mulheres. E aí, durante esse período, vou dizer, né, de 8 meses para cá, entrou em vigor, então, um crime que vai punir a violência psicológica contra a mulher. Então, tudo isso são estudos que nós estamos fazendo para atualizar esse livro, né, para que venha aí uma segunda edição. Essas atualizações são feitas de acordo com a necessidade, né? Assim, doutor, só para explicar para o nosso internauta, essas atualizações são feitas no Código Penal, tem que passar pela Câmara, pelo Congresso, como que funciona? Leis, né, são leis que são debatidas, criadas. Então, um exemplo, crime de violência psicológica contra a mulher. Algum deputado lá, né, coloca o projeto de lei e tem toda a tramitação legal, e aí o projeto de lei diz, institui no Código Penal o artigo tal, institui um novo artigo dentro do Código Penal, colocando aí o crime de violência psicológica contra a mulher. Tá? Tem toda uma tramitação legal e entra em vigor. E aí, nesse período de pandemia, de um ano para cá, a gente percebe que houve uma série de acréscimos. Um dos mais recentes, inclusive, torna hediondo o homicídio, isso é recente, é dessa semana, torna hediondo o homicídio cometido contra criança e adolescente. Tá? Então, tinha já um aumento de pena e agora um crime contra criança, um homicídio contra criança passa a ser um crime hediondo. Quer dizer, ele tem um rigor maior ainda, né, do Poder Legislativo, e o juiz fica aí obrigado a aplicar uma pena mais severa para quem comete esse tipo de crime. Como que o senhor analisa as leis no Brasil, né? A gente ouve muito falar que quem critica, né, na verdade, as leis brasileiras, o Código Penal, de que o crime ocorre porque o que pratica o crime sabe que não vai ser punido. A gente ouve muito isso, né? O senhor concorda com isso ou não? Como que vê hoje as leis penais brasileiras hoje? Bom, eu há muito tempo dou aula, né, em cursinho, inclusive, desde praticamente 2003, 2004. Eu sempre disse assim, em todas as aulas, eu sempre digo para todo mundo o seguinte, o problema do nosso país não é a falta de lei. Eu acho que tem lei para tudo. A parte criminal, eu ouso dizer, tem um autor muito famoso que eu cito em aulas, né? Eles escreveram um livro, que é um autor chamado Pierangeli, e um coautor chamado Eugênio Raul Zaffaroni, escreve um livro chamado Direito Penal Brasileiro. E nesse livro ele tem uma chamada muito interessante. Ele fala que no nosso ordenamento existe um cardápio de crimes, ele usa o termo cardápio. Ou seja, existem muitas leis para muitos crimes. Ele até brinca nesse livro, e eu acho que ele está correto, quando ele diz que se nós pararmos para analisar o Código Penal e toda a legislação penal que existe, é muito difícil. Ele diz que praticamente todo mundo aqui já cometeu uma infração penal, né? Leve, grave e tal. Então, qual é o grande problema? Então, primeiro, o grande problema não é a falta de lei, porque existe lei para tudo, né? De repente, coisas até mais simplórias tal, podem ser consideradas crime. Às vezes eu brinco, falar mal de alguém, né? Então a pessoa falou mal de alguém pela rede social, tá lá o crime de difamação. Então nós temos crime para tudo. Qual é o grande problema? Realmente o grande problema é investigar tudo isso, né, e isso chegar no Poder Judiciário. Os crimes acontecem, mas noticiar esse crime, todo esse processo que existe, do fato criminoso até a ponta, até o juiz sentenciar, né, às vezes o tribunal sentenciar, julgar um recurso, tudo isso é um processo que às vezes não se chega. Existe até um termo para isso chamado cifra negra, que alguns até querem mudar esse termo, mas é uma cifra negra aquilo que não chega, né, assim, que não é solucionado, que não chega no Poder Judiciário. Então, o número, né, não é provocado, leis, né, o judiciário ainda. Muitas vezes, assim, ó, eu dou como exemplo, às vezes a pessoa tem lá um furto de um celular. Às vezes a pessoa acaba desacreditando de toda aquela situação, porque não sabe quem foi, né? E aí acaba que deixa. Às vezes um pequeno estelionato, a pessoa percebe que caiu num golpe de um valor baixo, acaba deixando, sabe? Às vezes alguém que comprou alguma coisa num site ali que não era verdadeiro, a pessoa acaba às vezes deixando isso para lá, né? Valor baixo e tal. Então assim, o crime houve, a lei existe, o problema é girar tudo isso, se operacionalizar, cumprir toda essa legislação que existe. 40, né? 40 agora, né? Foi uma mudança recente. Mas tem de acordo existe, com... na verdade, o sistema penal, o regramento quando a gente fala,
o nosso sistema penal, ele é feito pensando, diferente de outros países, por exemplo, os Estados Unidos é um país que ele tem uma ideia de pena, punição. A ideia é punir. Se a pessoa vai regenerar, vai ser melhor, eles não estão muito preocupados. Eles estão preocupados com a punição, com o castigo. E o nosso sistema penal, ele adota, né, assim, uma linha que é a ideia de ressocialização. Então, para ressocializar... A ideia é essa, ressocializar. Né, assim, se a ideia é ressocializar, eu tenho que trazer mecanismos para que isso aconteça. Então, existem mecanismos que a gente chama de progressão da pena, progressão do regime. Então, se a pessoa pega uma pena muito alta, né, vamos lá dar um exemplo, sei lá, uma pena de 20 anos, 10 anos, ela vai gradualmente progredindo. Então ela fica num regime fechado, depois ela vem para um regime semiaberto, que daí ela começa a ter aquelas famosas saidinhas, né, que o pessoal chama, que na verdade são as saídas temporárias. O que são aquelas saídas, na verdade? O preso começa a demonstrar um bom comportamento, e ele já está numa progressão da pena, e o Estado começa a dar um voto de confiança. Fala, ó, né, assim, se a ideia é reinseri-lo na sociedade, então eu vou permitir que ele passe o Natal com a família e retorne. Vou preferir que ele, né, permitir que ele passe o Dia dos Pais, retorne, Dia das Mães, retorne. Então é uma ideia de ressocializar, que ele comece aí progressivamente a vir. Dar uma segunda chance, aberto, né? A ideia é essa, não é só punir. Então se ele pega 10 anos, isso realmente muitas pessoas confundem, muitos até não concordam. Mas a lógica por trás disso é essa, né? A ideia de ressocializar. Porque muitas pessoas falam assim, nossa, mas né, a pessoa pegou 20, 30 anos, e aí com 6, 7, ela já está aqui passando Natal em casa. Então a pessoa às vezes não compreende todo esse fenômeno, que a ideia, então, do sistema penal é uma ideia de ressocialização. Certo, doutor, estamos indo... Acabei não... A gente só veio aqui para falar da OAB, né? Que tomou posse, a gente está com outro assunto aqui, mas é um bacana as suas explicações que o senhor deu aqui. Eu gosto muito. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouco da posse, né? A OAB tomou posse agora no dia 26, e a Ordem Avançar, né? Foi eleita aí pelos advogados suzanenses com 81% de aprovação, né? Pela aprovação, a responsabilidade é grande, né? Aí, o que o advogado de Suzano pode esperar? Bom, Edgar, primeiro, falando um pouco da posse, né? A posse para nós, advogados, foi um ato extremamente gratificante. Eu falo isso como advogado, né? Não só como presidente empossado, mas também como advogado. Eu achei que foi um evento muito marcante para nós todos, para toda a nossa classe. Vários advogados prestigiaram, autoridades prestigiaram, sobretudo, né, veio a presidente da seccional, Patrícia Vanzolini, e o vice-presidente, Dr. Leonardo Sica, vieram a Suzano, prestigiaram o evento. Isso, para os advogados, é uma boa demonstração de prestígio com a seccional. E eu acho que foi assim, uma data importante, marcante, né? As autoridades que fizeram uso da palavra, todos, né, assim, de forma uníssona, destacaram a importância e relembraram e asseveraram a importância do advogado na sociedade, e esse é um ponto extremamente importante, porque num momento assim de uma sociedade conflituosa como a gente está vivendo, é muito, muito importante que as pessoas, de um modo geral, saibam que elas têm direitos e que para chegar nesses direitos, para que elas consigam ter esse exercício pleno desses direitos, o advogado é a figura indicada. Então, muitas vezes, as pessoas acabam sendo tentadas a resolver sozinhos, né? Tentadas a ir, a falar, eu vou tentar fazer o documento sozinho, vou tentar ir lá sozinho. E lá na frente, né, aquela barato saiu caro, porque o profissional indicado... Então, eu acho que o evento teve essa mensagem muito clara de mostrar para todos, né, assim, a força da Ordem dos Advogados, como uma grande entidade de classe, como foi dito pela nossa presidente aqui, né, que ela falou assim, eu garanto e afirmo que é a maior entidade de classe, de todas as classes, e ela não está tão errada quando ela diz isso, porque ela fala assim, ó, diferente de outras entidades, a Ordem dos Advogados é uma entidade que possui praticamente, Edgar, no estado de São Paulo são 254 subseções. Cada subseção praticamente tem uma sala dentro do fórum e uma casa, uma sede na cidade. Então, veja, a estrutura muda, né? E aí ela disse na fala dela aqui, falou, olha, né, outras categorias não contam com toda essa estrutura. Então foi bom, né? Foi muito, para nós todos advogados, foi um dia bastante especial por conta de tudo isso e de estar reafirmando a importância do advogado na sociedade. Bom, projetos, né? O que eu também disse lá
na cerimônia de posse, e gostaria que todos os advogados confiassem muito nisso, eu fiz questão de frisar que eu estou há muitos anos na OAB, né? Assim, então eu ocupei cargos, eu brinco que ao lado de 4 grandes colegas, e eu sempre faço questão de citar o nome deles, Dr. Fernando Sintra, doutora Fernanda Oda, doutora Luciana e doutor Jean Nagibe. Nós fundamos aqui em meados de 2002, 2003, a comissão dos jovens advogados, então a comissão da OAB Jovem Advogado, isso lá atrás, 2003, e desde lá eu nunca parei de fazer parte da OAB. Né? Então agora eu já estou aqui presidente, sucedendo o Dr. Wellington, que é um grande amigo, foi uma pessoa incrível também, que deu um salto, mas antes do Dr. Wellington, eu participei de OAB também na gestão do Dr. Laerte, né, o saudoso Dr. Laerte, que me ensinou muito, tinha um jeito muito peculiar, mas um jeito, assim, ele tinha eu brincava, dizia que ele era uma pessoa dura no trato, mas com um coração imenso, né? Então as pessoas que conviviam, conheciam, sabiam muito bem, assim, como era o Dr. Laerte no dia a dia, uma pessoa com um grande coração e muito firme, né? Então ele tinha as posições dele muito firmes. Já o Dr. Wellington é uma postura um pouco diferente. O Dr. Marco Maier também, com quem eu convivi bastante, também tinha uma postura bastante equilibrada, era uma pessoa muito tranquila. Todo mundo, então, foram todos os degraus que eu fui galgando para chegar hoje aqui à presidência. Então, o que eu tenho a dizer para os meus colegas advogados, para os meus amigos, para as advogadas, para os advogados, é que eu estou ciente da responsabilidade, não só eu, como toda a diretoria, estamos muito cientes da responsabilidade. Estamos aqui cheios, na verdade, de bons projetos, de boas ideias, para fazer com que a advocacia se torne aí uma profissão que atualmente é difícil, mas tornar minimamente, assim, um pouco mais fácil de ser exercida. Agradecer aqui, ó, quem está acompanhando a gente é a doutora Maria Margarida Mesquita, o o Renê Machado, está acompanhando aqui, a Marília Campos, está fazendo direito agora também aqui, a jornalista Marília Campos, o Antônio, a Naibassi sempre acompanha a gente aqui, Edjane, acho que é isso, Edjane. Edjane é nossa a secretária-geral. Solange, Camila Moraes, a Gabriela Jimenez e o Renan. O Renan também está vendo a gente aqui no dessa entrevista. Doutor, eu queria... a OAB é uma entidade de classe, né, que defende aí os interesses dos advogados, mas eu queria saber a sua opinião de que a OAB ela não deve ficar só presa à classe dos advogados. Tem que atender de forma geral a sociedade, né? Criar aí um atendimento extra-muros aí em relação aos advogados. A verdade é assim. O que acontece? A Constituição Federal vem, Edgar, e fala para todo mundo assim, né? Todos têm direito aí à justiça. Né? Então qualquer lide, o nosso sistema como um todo trabalha dessa forma. Então todo mundo que tiver um conflito e tal, deve levar isso para o judiciário. Acontece que muitas pessoas não têm dinheiro. Quem fala perante a sociedade é o advogado. Então eu até brinco que a função do advogado, você quer me perguntar qual é a função do advogado? A função do advogado, como a própria etimologia da palavra, é advocar, quer dizer, falar por alguém, falar pelo outro. Então esse é o papel do advogado. Então é aquele, né, intermediário. É aquele que vai pegar o cidadão aqui com um problema e vai ser então, essa ponte ao judiciário. Né? Então ele fala por alguém. Por isso ele tem lá um instrumento de mandato, que alguém dá poderes para ele representar, para que ele fale. E aí é natural que além então do papel institucional da OAB, a gente tem que propiciar para aquelas pessoas que não têm condições financeiras de contratar um advogado, meios para que ele também seja ouvido pelo judiciário. Então é por isso, então, na OAB aqui em Suzano, existe um convênio com a Defensoria Pública, né, para que a gente atenda essas pessoas e nomeie advogados para aquelas pessoas que precisam do Poder Judiciário, mas não têm aí condições financeiras para contratar um advogado. Porque não tem defensoria em Suzano, né? Suzano não tem defensoria, é a própria Ordem dos Advogados que tem esse convênio, né, e faz esse atendimento pela defensoria. E como que funciona, doutor, a defensoria? Tem até quanto salário que pode acionar É feito um cálculo, na verdade, não tem uma régua definida assim, hermética, quer dizer, é uma coisa fechada e pronto. Em média, né, as pessoas que possuem uma renda familiar global, até 3 salários, né, costumam, né, se necessário, costumam aí ter um advogado nomeado. Tá? Mas isso varia muito. Às vezes a pessoa tem uma renda ali de 2 salários mínimos, mas tem um patrimônio muito alto, tem imóveis, tem veículo, né, e naquele momento ela está ganhando um salário baixo, mas a gente percebe. Então a defensoria, e essa triagem é feita pela OAB,
mas depois é aprovada no sistema da defensoria. Então é a defensoria que vai ou não nomear esse tipo de situação. Tá? Mas em média, as pessoas. Agora, em regra geral, Edgar, o que eu vejo, assim, muitos anos atuando na defensoria, é que realmente, infelizmente, as pessoas que precisam desse advogado, muitas vezes pessoas realmente muito humildes, né? Muito humildes. Às vezes são mães que vão lá com 3, 4, 5 filhos, às vezes, para pedir uma pensão de meio salário mínimo, 1/3 do salário mínimo para 3 filhos, sabe? Às vezes é uma coisa realmente, infelizmente, ainda muito sofrida, e a OAB está lá, e tem um grande diferencial da OAB. As pessoas que passaram ou passam por esse atendimento devem saber que tem um grande diferencial. Qual é esse diferencial? Né, o maior diferencial da OAB é que as pessoas vão lá e são atendidas naquele primeiro momento já por advogados. Então isso faz toda a diferença. Porque além dela estar sendo ali atendida, ela está sendo atendida por um advogado, e esse advogado está ouvindo o problema e já está ali, né, assim, minimamente, se não for o caso, naquele momento de ingressar com a ação, dar algum tipo de orientação para essa pessoa. Então esse atendimento realmente ele é de excelência, porque ele é feito por advogados diretamente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também quais são aí as comissões que existem hoje na OAB, até para atender aí os diferentes setores que tem hoje na cidade, né? Mas aí eu vou pedir para o senhor falar, a gente vai ter um intervalo aí de 30 segundos, aí na volta o senhor já comenta um pouquinho. Claro. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu Hipercap. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. Do primeiro ao segundo sorteio, R$10.000 em cada. No terceiro, 20 mil. E no quarto sorteio, uma Tracker mais 25 mil. Isso mesmo, uma Tracker mais R$25.000. Hipercap, ajude e concorra. Bom, voltou. Estou olhando aqui, meu celular está com um pouco de delay aqui, mas já voltou. Então, bom, estamos de volta. Então, a entrevista com o Dr. Fabrício Ciccone, presidente da OAB Suzano. O doutor tinha perguntado no intervalo, antes da gente ir por devar, das comissões que a OAB tem hoje e parece que ampliou essas comissões, né? Nós estamos atualmente com 33 comissões e se tudo caminhar, eu acho que vai chegar pelo menos 35, né? Porque a gente está aí para criar a comissão de direito de trânsito, algumas outras comissões. Então, qual é a ideia das comissões? Algumas comissões a gente diz que são internas. Quando a gente fala, por exemplo, comissão de ética, né? Então, que é a comissão que vai verificar a conduta dos profissionais, se todos estão trabalhando de forma correta, se não está tendo nenhum tipo de abuso, de desvio, enfim. Essa é uma comissão interna, né? O doutor Adriano que preside. Temos comissões que são extremamente pontuais. A própria comissão da assistência judiciária, o doutor Luciano, está lá, é uma comissão que vai tratar de todo esse tipo de atendimento. E isso é uma comissão extremamente trabalhosa. Por quê? Porque ela tem que definir qual a melhor forma de se atender, se é remoto, se é presencial, como agendar. Então a comissão ajuda, né, nessa frente toda. Então nós temos comissões, na verdade, atuando em várias frentes. A Comissão da Mulher, que a doutora Margarida sempre faz um grande trabalho. Temos hoje uma comissão que trabalha com o direito do consumidor, que é a doutora Daniela, que foi até a última advogada do ano. Essa Comissão de Direito do Consumidor, a gente está estudando algumas situações, dentre elas até a lei do superendividamento. Tem uma série de estudos ao mesmo tempo acontecendo. Comissão de Direitos Humanos, né, que o doutor Renan preside, uma comissão extremamente importante para a OAB. Comissão de Esportes, né, que estão aí a parte de lazer dos advogados. Comissão de Cultura, que traz palestras. Realmente é uma série, são 33 comissões hoje, tá? As comissões estão atuantes. A gente até, assim, diz que tem um problema bom, porque às vezes a gente cria ali uma agenda e várias comissões querem trazer palestrantes, querem trazer ali pessoas, né, para aquele segmento. Então, a Comissão de Direito de Família, quer trazer de família, direito penal do penal, o direito digital do digital. Então a gente tem até essa questão. Comissão de pessoas com deficiência, uma comissão extremamente importante. Então hoje a gente está realmente com um trabalho, assim, digamos, está muito agitado, muito aquecido. A gente está muito satisfeito com cada um dos presidentes de comissão. Né? Assim, a diretoria tem trabalhado muito, muito. Né? Eu digo sempre que eu estou ao lado, né, nessa jornada toda, quando eu falo em diretoria, a doutora Edjane, né, o doutor Christian, que é o nosso vice-presidente, que você também conhece, é uma pessoa extremamente inteligente, sempre falo isso, ele fica até encabulado, mas é verdade. A doutora Gabriela, que é a tesoureira, o doutor Renan e a doutora Edjane. A doutora Edjane secretária e o doutor Renan secretário adjunto. Então, assim, é um time de pessoas jovens,
pessoas muito comprometidas que realmente estão se dedicando demais pela OAB. E todos os presidentes de comissão, e fica aqui, meu muito obrigado. Inclusive, existe, por exemplo, comissão de eventos. Então, a gente fazer todo um cerimonial, todo um evento, comissão de eventos, comissão de cultura, todo mundo engajado ali. Meu muito obrigado de toda a diretoria. E as comissões têm atuado, né? Por exemplo, a saúde, eu acho que teve um trabalho também importante que em relação aos casos de Covid aqui na cidade, que fez um acompanhamento também, né? A gente não tem necessariamente uma comissão de saúde. Não tem ainda essa comissão. Não tem. Tá, mas a gente tem, assim, outras comissões que entram nessa seara. Principalmente direitos humanos, comissão de cidadania, que acabam aí ingressando em situações como essa. Né? Então, por exemplo, ações sociais, como houve, na verdade, no ano passado... Educação tem, né? De educação? Não. Comissão de Educação, existe uma comissão que tem um cuida. trabalho extremamente importante, que eu já ia até me esquecendo aqui, que a doutora Jordana vai ficar brava, e esse realmente é um dos trabalhos hoje mais atuantes. Toda semana, o grupo de advogados saem, vão para as escolas. Então existe um grupo, tá, chamado Comissão OAB vai à escola. E aí esse trabalho realmente é um dos trabalhos que eu mais tenho apreço. Por quê? Porque é um trabalho que, na verdade, nós advogados, né, irmos, né, a gente caminha às escolas para levar para os jovens cidadania, informações básicas de Constituição, né, direito penal, então noções básicas, porque infelizmente, e aí vai uma falha assim, estrutural no nosso sistema, né, os jovens deveriam ter uma noção maior de direito, de Constituição, cidadania. Então a gente, de alguma forma, vai a essas escolas, as escolas, há um agendamento aí já, até para alguns meses preenchido, realmente é um trabalho incrível que a OAB tem feito, chamado de, né, OAB vai à escola, e a gente vai lá para todas as escolas. Inclusive, quando a gente fala nesse trabalho, e isso é bem interessante, infelizmente também a gente tem percebido, né, uma demanda das escolas por temas como aumento muito grande, né, de violência escolar. Sabe, de violência entre alunos, violência de alunos com professores. Então, assim, a gente tem sido demandado e levado essa pauta, esse tema, porque o próprio pessoal da delegacia de ensino, próprios diretores de escola falam, pô, vocês não podem abordar essa questão, tem sido uma questão recorrente, bullying, cyberbullying, sabe, são temas aí, todos de alguma forma envolvem violências, né, tipos de violência. Então, são temas aí que são pedidos lá para a comissão da OAB vai à escola. Esse ano vai ter comissão eleitoral para acompanhar aí as eleições? Eu acho que quando tem as eleições municipais, talvez seja um pouco mais de esforço. É um né? pouco mais acalorado o trabalho, né? Mas vai sim. Nós temos hoje a comissão eleitoral, presidida pelo Dr. José Roberto Moreira Azevedo, uma pessoa incrível, com muita experiência na área. E assim, hoje, inclusive, a nossa presidente seccional, Patrícia Vanzolini, ela até falou que está firmando, parece que eu não sei exatamente se é um acordo para o estado inteiro, mas que ela vai pedir para que os advogados façam um trabalho que aqui em Suzano já foi feito em gestões passadas, eu me recordo da gestão do Dr. Laerte, que é justamente no dia da eleição, Edgar, assim, os advogados acompanharem aqui no CDP a votação. Porque centro de detenção provisória, aquelas pessoas que estão ali, né, elas estão aguardando o julgamento, então elas não são sentenciadas, não são condenadas, elas estão presas provisoriamente aguardando o julgamento. E só perde o direito político aquele que é condenado. Então, um dos efeitos de uma condenação penal é a suspensão do direito político. Só que essas pessoas não foram condenadas. Então, elas estão com o direito político ativo, o direito de votar e até de ser votado. Então, o direito de votar. E aí precisa criar ali uma forma para que essas pessoas possam exercer ali o sufrágio, o direito ao voto. Então, a OAB provavelmente, né, eu vi que, então, em São Paulo, a Patrícia Mussolini já teve esse diálogo, provavelmente eles devem pedir para a nossa comissão de direito eleitoral um suporte nesse sentido, que a gente no dia vá auxiliar lá. E os juízes, assim, o juiz eleitoral também, né, assim, tem um diálogo conosco, até para algumas questões pontuais que envolvem Eu a acho que justiça eleitoral. tem uma campanha da Justiça Eleitoral que está sugerindo que alguns advogados sejam mesários também, né? Acho que tem então, eu acho que, principalmente, uma pelo menos o que a parceria, seccional né? tem falado, é esse apoio para os presídios, tá? Para voto, assim, onde tem centro de detenção provisória, como é aqui em Suzano. Certo. Bom, eu vi aqui que uma das metas aqui da nova diretoria da OAB, compromisso com o desenvolvimento e a valorização da advocacia no município, né? E tem algumas questões em relação ao advogado que se forma, né?
qual tipo de orientação ele vai ter em relação a isso, se ele pode bater lá na porta da OAB com algumas orientações, ter algumas orientações. Olha só, eu fico muito à vontade para falar desse tema. Esse realmente é um dos temas que eu mais tenho assim um carinho, um apreço, né? Não só eu, como toda a diretoria, a gente tem realmente uma atenção muito grande. Por quê? Porque além da advocacia, né, as pessoas que me conhecem sabem, eu há muitos anos tenho uma outra paixão, que é a docência, né? Então eu sou uma pessoa muito assim, muito afortunada, muito, né, de muita felicidade por poder exercer também a docência. E eu sei que, né, na docência, eu sei o que a gente ensina e o que não se ensina. E realmente, né, você pegar uma pessoa que acabou de sair da faculdade e veja, e isso é um sistema que a OAB tem no Brasil, em outros países não é tão assim. Por exemplo, né, qualquer uma carreira, então o delegado de polícia, o magistrado, o promotor de justiça, ele é aprovado no concurso, ele recebe ali, eu vou dizer escolinha, não é um termo pejorativo, mas ele recebe ali uma orientação de como ele deve atuar, qual é, né, a designação, e ele começa geralmente atuando em comarcas menores. Né? Então, por exemplo, um juiz recém-possado tal, ele começa ali numa comarca menor. O advogado, ele é jogado assim num mar muito grande, né? Com vários tubarões, com várias situações, e esse advogado, se ele pegar a carteira e no mês seguinte ele tiver lá uma oportunidade, um processo, falar, ó, você vai sustentar perante o STF, Supremo Tribunal Federal, não tem nada que impeça esse advogado de sustentar perante o Supremo Tribunal Federal. Eu digo que, diferente de outras carreiras, e aí também é uma beleza da advocacia, o advogado é advogado no Brasil inteiro. Enquanto um magistrado, um juiz, ele é juiz em Suzano, né, a jurisdição dele é Suzano, a competência dele é aqui, o advogado não, o advogado é advogado aqui, no Acre, no Amapá, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Então, né, o advogado, ele é jogado, ele é inserido numa profissão e, infelizmente, a gente sabe que ninguém ensina para ele, porque todos nós nos formamos bacharel em Direito. E ninguém ensina, ninguém é formado advogado. Então, diante dessa situação, sabendo dessa lacuna, né, o bacharel que vem para a Ordem dos Advogados, então o bacharel foi aprovado na prova da OAB, no exame da Ordem dos Advogados, vai ser inserido no mercado, o que a gente já desenvolveu e já fez uma edição e estamos aí para fazer uma segunda. A gente criou um projeto chamado Primeiros Passos na Advocacia, em que essa pessoa que acaba de pegar a carteira, ela tem pelo menos 5 aulas ali presenciais de temas que são fundamentais para o exercício da advocacia. Por exemplo, ética profissional. Então ele tem que saber também, né, assim, como ele deve se comportar, ele tem que saber que tem que agir com ética, ele tem que saber que se existe um advogado atuando num processo, ele não pode ingressar nesse processo. Tem uma série de regras que ele tem que conhecer. Que a faculdade, ainda que diga para eles ou que tente passar essa matéria, a gente sabe que na prática acaba tendo situações diferentes. Ele tem que saber prerrogativas dos advogados, quer dizer, como o advogado deve se portar, quais são os direitos que o advogado tem numa delegacia de polícia, numa audiência, perante um magistrado, perante um promotor. Então ele tem que saber esse tipo de situação. Como cobrar honorários, como fazer um marketing, né, que não seja considerado uma captação de clientela. Então existe uma série de regras voltadas aí para o jovem advogado. Então aqui em Suzano nós criamos esse projeto chamado Projeto Primeiros Passos na Advocacia. Todos aqueles que recebem a carteira, em breve já são chamados para participar. E segunda-feira, ontem, eu participando houve uma reunião ontem na seccional, né, na OAB São Paulo, e São Paulo está fazendo um projeto que vai vir aí logo mais, que eles estão disponibilizando, acho que 15 aulas de 20 minutos cada, também nessa linha. Então o advogado vai, né, ingressar na ordem, foi aprovado na prova, ele recebe a carteira e já vai ter aí esse pacote aqui de aulas online para ele poder atuar. Tá? Então, também eu sei que a OAB São Paulo está dando esses primeiros passos. Tem também a questão de como abrir um escritório também, o pessoal tem muita dúvida, né? Veja, Edgar, assim, a verdade, eu, né, assim, me solidarizo com todos os advogados de como é difícil começar a advogar. Sabe, a gente tem essa noção, nós como diretoria, eu quando comecei também, até hoje, sempre é um mercado difícil, mas a gente tem essa noção. É muito difícil, até hoje, por exemplo, existe uma grande dúvida, será que é o momento de se abrir um escritório?
com todo esse momento tecnológico, tudo isso mudando, audiências virtuais, ou será que é melhor, então, de repente, ter uma sala de atendimento apenas e não toda uma estrutura de um escritório? Então, para o jovem advogado, a gente tem refletido juntos, a gente tem estudado, tem chamado. Nós estamos criando agora, recentemente, até com uma conhecida daqui de vocês, a doutora Silmara, né, que é nossa companheira também, nós estamos criando agora, vai ser, inclusive, o evento de lançamento da comissão está para ser agendado, a comissão do advogado empreendedor, justamente para levar noções de empreendedorismo para o advogado. Noções mínimas, assim, até de gestão do escritório, né, marketing pessoal, marketing do negócio, enfim, coisas que o advogado precisa saber e não aprende na faculdade. Agradecer também aqui o Wellington, Dr. Eliardo Jordão, delegado, também está acompanhando grande doutor aqui. Eliardo. A Alessandra, a Aline Holanda, Oscar de Oliveira, Vera Lúcia Correia também está acompanhando a gente aqui. Muito obrigado. Agradeço a todo mundo que está nos vendo aqui nessa entrevista ao vivo. Doutor, estamos caminhando para o final da entrevista, mas eu queria saber quantos filiados que tem hoje a OAB? Veja, hoje, né, e a conta subindo, nós temos pouco mais de 1.200 advogados só na cidade de Suzano. É um número bastante expressivo, tá? É um número bem significativo de advogados. É claro que nem todos esses atuam na advocacia, nem todos esses atuam na cidade de Suzano, mas é um número realmente muito alto de inscritos, tá? E a gente deve também esse número, pelo menos nos últimos anos, às aprovações aqui, sobretudo da Faculdade de Suzano. Teve entrega agora recente, né? Houve uma cerimônia de entrega recente, tá? Então, realmente, o número de inscritos hoje, né, próximo aí de 1.200 advogados. E vocês não têm sede, né? É uma ideia ter uma sede própria também, né? Nós temos um espaço, uma casa do advogado, que né? não é própria, que né? Não é uma sede própria, e um dos grandes projetos também, tá? Que foi até muito enaltecido lá na posse, é futuramente tentarmos aí a construção de uma sede própria. E por que isso é bom? Porque todos se beneficiam, justamente por esse atendimento para a população. Né? Infelizmente, e aí o Dr. Wellington foi brilhante conseguir acabar com isso, mas muita gente acho que lembra das filas que existiam ali, na Baruel, próximo ao McDonald's e tal. E praticamente isso hoje zerou, né? Porque o atendimento é feito com agendamento, um atendimento muito mais digno. Mas para a gente melhorar, a gente precisaria de um espaço ainda um pouco mais adequado. Então essa seria a ideia. Né? Se um dia eu conseguisse, né? E nós vamos lutar para que a gente consiga uma sede própria justamente, pensando também nesse atendimento para a população mais carente. Inclusive, a Patrícia Vanzolini é a nova, né, presidente da seccional, né, seccional, de Estado. Primeira mulher aí, presidente da história da OAB, né, de São Paulo. A seccional pode contribuir também, né? Não, a seccional é a dona da verba. Tem que ajudar, né? Né? Assim, então tem que ter uma soma de esforço. Né? Tem que ter, então, o esforço do Poder Municipal, e nisso o Rodrigo tem sido uma pessoa incrível, porque ele tem mostrado assim, grande apoio a essa causa da advocacia. Tá? Inclusive, ele fez questão de frisar isso a todos os advogados da nossa cerimônia. O presidente da Câmara também. Tá? Então, o Leandrinho também tem mostrado muito apoio a essa causa. E aí, então, precisamos conjugar esses apoios. Então, o esforço municipal com o interesse da presidência seccional para que esse projeto saia aí do papel e finalmente tenhamos aí a Casa do Advogado. Doutor, mais duas perguntas. Essa foi pelo WhatsApp que o pessoal fez. A OAB, direito do consumidor, tem atendimento na OAB e também em relação a atendimento previdenciário? São duas questões. Existia, né, houve já atendimento ao direito do consumidor. Apesar da cidade ter um PROCON atuante, né, também. Agora, Suzano, considerando que tem o PROCON, né, assim, o PROCON acaba, então, fazendo esse atendimento aí de situações mais simplórias para o consumidor. Tá, então, hoje, a Comissão de Direito do Consumidor, a gente tem estudos diferentes. A gente tem estudos de como ingressar, né, então, a pessoa que foi ao PROCON não conseguiu, de repente, resolver o seu problema no PROCON, como que é a OAB, como que ela pode ter um advogado para auxiliar a ingressar judicialmente. Então, hoje, a gente tem um trabalho já bem adiantado com a doutora Daniela Menezes, presidente da comissão, e com a doutora Daniela Letícia, do PROCON, justamente para a gente tentar melhorar todo esse atendimento. Falar, ok, então a pessoa foi ao PROCON, ela não consegue resolver lá, então a gente está vendo uma forma dela vir à OAB, ser nomeado um advogado para que ela consiga. Então, a gente entende que hoje não há necessidade de ter um atendimento, um dia específico só para consumidor, porque existe lá o PROCON fazendo esse tipo de situação. E então a gente confia que esse trabalho vai ser um trabalho exitoso. Agora, em relação
advogado previdenciário, esse é um problema, por quê? Né? Porque o trabalho do direito previdenciário, ele é um trabalho na esfera federal, não é a justiça estadual. E o convênio que existe, a OAB, é com a Defensoria Pública do Estado, apenas para ações estaduais. Então, ações trabalhistas e ações previdenciárias, a gente sempre orienta, aliás, em todas as ações, a gente sempre orienta que a pessoa contrate um advogado da confiança, né? Que a pessoa vá, negocie honorários, faça ali uma forma que consiga, tá? E jamais ouse aí, né, assim, tentar fazer sozinho, porque isso vai ter prejuízo. Ou pode dar um retorno que de repente poderia ser 2, 3 vezes melhor e a pessoa às vezes nem percebe essa situação. Doutor, estamos encerrando então a entrevista. Obrigado pela sua presença aqui no dessa entrevista, pelos os esclarecimentos. As portas estão abertas, a hora que você quiser voltar aqui, estamos à disposição. Eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem final então para a gente encerrar. Bom, minha mensagem final é: gostaria que todos os advogados que nos assistem, né, os alunos que pretendem ingressar e a população em geral, né, que todos saibam que hoje estamos trabalhando muito e toda a nossa diretoria, eu como presidente, o Christian, toda a nossa diretoria está muito ciente da responsabilidade que a gente tem, né, assim, e está muito entusiasmado para fazer um grande trabalho para todos. Então, obrigado pela confiança dos advogados, né, assim, vamos todos juntos aqui e é importante para que todo esse trabalho flua também, que cada advogado também dê sua contribuição, participe da OAB, participem da Ordem dos Advogados, venham aos nossos projetos, participem dos eventos, das palestras, né? E aí a gente junto consegue também devolver muito mais para a sociedade civil como um todo. Obrigado, contem conosco. Muitíssimo obrigado, Edgar, pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes. Muito obrigado, doutor. Queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista e vai vê-la também no canal do YouTube e no portal do Diário de Suzano. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Suzan Todos, a qualidade faz a diferença. A Suzan Todos é uma empresa especializada em colocar a sua marca ou produto em destaque, no lugar certo para as pessoas certas da maneira mais atraente. Temos uma variedade de produtos e modelos para o seu comércio ou residência. Venha nos fazer uma visita. Rua Vênus, número 11, Jardim Revista, Suzano. Conforto, tecnologia, resistência e durabilidade. Nós somos fabricantes de colchões apaixonados pelo que fazemos desde 1956. Nós combinamos expertise, habilidade e inovação no design para lhe proporcionar o melhor conforto no sono. Conheça a linha dos sonhos Sleep Comfort, Comfort Line, Extra Firme, Comfort Plus, linha Espuma. O sono dos sonhos é com a Sleep Comfort. Visite nossas lojas ou entre em contato pelos telefones